está começando mais um IFCast, o podcast informativo do IF Belnápolis. Nós queremos agradecer pela sua companhia e confiança durante todo esse tempo que o projeto está acontecendo e te convidar para mais um episódio. Isso mesmo. E nessa edição do IFCast nós vamos discutir a respeito do mercado de trabalho durante a pandemia da Covid-19. Vamos trazer depoimentos de pessoas que atuam nas atividades consideradas essenciais e de quem já voltou ao trabalho presencial com a flexibilidade das regras de distanciamento social. Também vamos trazer os números e dados de como a pandemia impactou a renda da população, as estratégias adotadas pelo Estado e pelas famílias para conseguir viver com essa nova realidade. Porque, gente, a realidade da população brasileira no mercado de trabalho, com as regras de distanciamento social e lá no início com o fechamento de tudo, foi modificada, né? A rotina foi embaralhada e a realidade econômica também foi modificada. Vocês são adolescentes, ainda estão estudando, tiveram essa mudança drástica na rotina de não ter mais atividades presenciais, por enquanto, e tudo, e devem ter visto na casa de vocês. Os responsáveis, que são economicamente ativos, também tiveram uma alteração no modo de trabalho. Como é que foi isso? Caraca, foi bem estranho, porque a empresa que meu pai trabalha, ela de início adotou medidas muito drásticas, bem antes até do próprio governo. Quando começou tudo, ela já adotou, ela já se precaveu de uma forma muito forte. E aí, a presença da máscara tendo que ser usada o tempo inteiro, qualquer chamativa para algo que se parecesse com o coronavírus já era motivo para deixar a pessoa de quarentena. Hoje, qualquer sintoma, me fugiu a palavra. Qualquer sintoma já era motivo para afastar a pessoa alguns dias por precaução e tal. Então, logo de início, além de uma mudança muito grande, foi um momento de medo até, nossa, e se meu pai contrair uma doença dessa, tá? Tipo, como é que vai ficar a economia da família, sabe? Foi uma mudança psicológica, um medo, um abatimento psicológico muito grande. A gente comentou no episódio passado, que foi o de saúde mental, que inclusive está disponível nas nossas plataformas, no nosso site, nas plataformas digitais, de como a questão da incerteza financeira também abala o psicológico de cada um, né? A incerteza, ali é o medo de contrair a Covid, mas a questão do futuro, o que vai acontecer, a vulnerabilidade financeira também é um fator que impacta na saúde mental da população. Com certeza, isso a gente pode perceber nos comerciantes de segunda e terceira necessidades, né? Porque os de primeira, que no caso supermercados, farmácia, eles sentiram, né, o impacto, mas não aquela incerteza muito forte de fechar o comércio, o risco, porque são produtos de demanda, né? A gente está precisando constantemente. Mas uma loja de roupas, por exemplo, em uma comparação, sofre um risco muito maior de fechar. Então, os vendedores, por exemplo, eles sentem muito mais esse medo, os vendedores de uma loja de roupa, de uma loja de sapato. Porque quando foi decretado para fechar, eles não tinham outra forma de estar trabalhando, né? Não estava aberto, a pessoa não estava passando para entrar, coleção nova que chegava, e aí, como é que fazia, se não podia estar fazendo essa venda presencial, como eles estão acostumados. Eunápolis é uma cidade muito comercial. A gente tem um centro enorme de comércios, tanto de roupa, sapato, cama, mesa e banho, e são altas lojas com muitos funcionários. Então, assim, imagina o medo que esses funcionários não passaram, né, nesse período em que estava tudo fechado. É isso, e as pessoas tiveram muito que se reinventar. Nós, né, tivemos que nos reinventar com a questão da tecnologia, e durante o período de fechamento do comércio, também as relações de trabalho elas acabam sendo alteradas para um atendimento online, passar o WhatsApp, entregar em casa. As pessoas acabaram tendo que dar uma adequada. Lembrando sempre que, assim, nesse episódio do podcast, nós queremos muito refletir sobre as relações de trabalho, os números, e não contestamos em momento algum a necessidade do distanciamento social. Pelo contrário, mas assim, queremos repercutir
esse aspecto tão importante, tão presente na nossa vida, que é o mercado de trabalho, o emprego e a maneira como as pessoas ganham a vida e reflete diretamente na nossa saúde, na nossa segurança. Por isso que hoje também nós vamos ter alguns depoimentos de profissionais que atuam em serviços essenciais ou de profissionais que já voltaram a trabalhar presencialmente, como está sendo a rotina deles, quais são os maiores receios, tá certo? Tudo isso neste 4º episódio do IFCast. Então, seja bem-vindo! Minha experiência como técnica de enfermagem está sendo incrível. Ao término de cada plantão, sempre tem aquele paciente que pede para você ficar, para você não ir embora. Isso corta meu coração, mas ao mesmo tempo enche de alegria. Isso quer dizer que estou no caminho certo. A cada alta hospitalar, uma alegria, uma dor de cabeça, de tanto chorar de emoção. Mas também tem o outro lado. Alguns pacientes acabam tendo complicações pelo Covid e vindo a óbito, mesmo com nossos esforços para tentar evitar isso. Minha primeira parada cardiorrespiratória, meu primeiro óbito, são experiências que eu nunca vou esquecer. Tem também o preconceito que vivemos no dia a dia por ser profissional da área que trabalha com o vírus. O medo, claro que temos o medo, mas também sabemos que tem aquele pai, aquela mãe de família, aquele filho que só tem a nós naquele momento. Fazer parte da equipe de enfermagem requer muita dedicação, amor ao próximo e muita responsabilidade. Os pacientes precisam dos nossos cuidados, do nosso conhecimento. A nossa profissão não se ganha fortunas, até porque é uma profissão pouco valorizada, mas escolhemos estar lá, então que estejamos lá. O Brasil passou por algumas fases diferentes no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. As ações também variavam entre um estado e outro, ou mesmo de uma cidade para outra. Então, aqui nesse episódio do IFCast, nós vamos falar de uma maneira geral das diretrizes do governo federal, do governo estadual e um pouquinho da nossa realidade local também. No final de março, nós tivemos uma paralisação maior, com regras mais rígidas no distanciamento social, que foi bem logo ali no início da crise aqui no Brasil. E segundo a consultoria In Loco, que desenvolveu o Índice de Isolamento Social e acompanha 60 milhões de dispositivos móveis, o índice de isolamento dos estados foi superior aos 50% em março e variou entre 45% e 50% em abril. Já no mês de junho, esse número teve uma queda, chegando a uma média nacional de 38,2% no início de junho, em um momento em que o número de mortes crescia e chegou a registrar recordes em dias seguidos. A Bahia foi apontada, também por essa consultoria da In Loco, como o 5º estado, numa espécie de ranking do isolamento social, ali no fim do mês de maio, com a cidade de Jaguaripe com o maior índice de isolamento no estado, 59%. E a cidade de Potiraguá, com o menor índice de isolamento, foram 28,1%. A In Loco continua a iniciativa e agora no mês de setembro, a porcentagem de isolamento social tem uma média nacional de 38%. E a Bahia teve a última atualização realizada em 14 de setembro, 36,7% de isolamento. Com essa porcentagem, a Bahia acabou aparecendo na 11ª posição no ranking por estado. Em primeiro lugar estava o estado do Acre e em último estado de Tocantins. Todos esses dados você pode encontrar no site mapabrasileirodacovid.inloco.com.br. Repetindo, você pode encontrar no mapabrasileirodacovid.inloco.com.br. E por que nós estamos falando tanto desse índice da In Loco? Bom, porque há certamente uma relação direta entre a movimentação no mercado de trabalho e na flexibilização do distanciamento e é o número de pessoas que conseguem fazer uma quarentena mais rígida. Nós já falamos algumas vezes aqui no IFCast, né, e sabemos muito, e o que deveria ser um direito acabou se tornando um privilégio, que é conseguir fazer a quarentena, que é conseguir fazer esse distanciamento social de uma maneira mais rígida, porque a maior parte da população ou precisou voltar por motivos financeiros, realmente como
o fator-chave, se virar realmente para não deixar a renda familiar cair. E agora vamos trazer para a realidade de hoje, que é que quase tudo voltou a funcionar normalmente, né? A gente já percebeu isso e imagino que vocês tenham percebido a realidade de vocês também. De certo, você sai um pouco na rua e você vê bares, você vê, sei lá, tudo funcionando de uma maneira como se tudo estivesse normal, e isso ainda me deixa muito preocupado, ainda me deixa um pouco abismado, porque, gente, as coisas não estão normais, não. Diferente do início, a gente agora tem certeza de que essa é uma doença muito agressiva. Independentemente do caso, a gente tem que nos prevenir, a gente tem que tomar os devidos cuidados. E essa decisão de voltar tudo, mesmo com medo da economia cair, ela deveria ter sido feita com um pouquinho maior com cuidado um pouco maior. E às vezes na prática não é isso que a gente tá vendo. Realmente, esse último final de semana aqui em Itabela é legal a gente trocar, né? Porque vocês são de Eunápolis e eu sou de Itabela, então a gente tem 2 pontos de vista de 2 realidades diferentes. Aqui em Itabela, os bares, restaurantes, né, pizzarias tão comuns aqui, voltaram a funcionar na última semana, no último final de semana, no caso, né? Hoje estamos gravando o Fcast no dia 21, uma segunda-feira. Nesse último final de semana, entre os dias 19 e 20, teve até um show aqui, numa pizzaria. E o que me preocupou, o que me deixou triste, foi que as mesas estavam juntas, muita gente junta, sabe? Mesas com mais de 10 pessoas. É complicado, porque por mais que a gente deva, né, voltar por uma estabilização da economia, das pequenas cidades, quem é um pequeno empreendedor em uma cidade pequena sabe como é difícil, você tem que realmente manter, você gera empregos, então não é só a sua vida, é a vida de mais pessoas, de mais famílias, né? Mas o cuidado eu acho que deveria estar sendo um pouco melhor, porque, assim, como o Luiz falou. A gente também entende, a gente tem a empatia por quem precisa, na realidade, a pessoa não quer voltar de uma maneira vazia, né? Tem aquela necessidade realmente. E olha só, aproveitando, né, que a gente ficou nesse assunto, a gente estava fazendo a pesquisa, a produção aqui pro episódio do Epicast, e algumas notícias me chamaram a atenção. Vou repercutir uma com vocês aqui, e foi o seguinte: no dia 19 de setembro, o G1 publicou a notícia de que o país ganhou quase 1 milhão de MEIs, que são o quê? São os microempreendedores individuais, uma categoria específica. Isso. Então, o Brasil ganhou quase 1 milhão de MEIs desde o início da pandemia. Quem são essas pessoas? São pessoas que viram sua renda despencar porque foram demitidas ou ficaram sem ter como trabalhar durante o período e precisaram começar a empreender. E viram no MEI, né, a forma mais segura de fazer isso. Então, esses dados que a gente está trazendo aqui, que foram usados nessa matéria, são do portal do empreendedor do governo federal. E aí lá mostra que são 10.775.000 registros de MEI no país. E em setembro agora, e no início do mês de março, ou seja, antes da pandemia, eram 9.788.000. Então, são pessoas com uma renda, em média, de até R$2.000, que estão precisando buscar alternativas para conseguir sustentar a casa mesmo, a família. E para além, né, das pessoas que tiveram que parar, a gente tem as pessoas que não puderam parar. São 2 extremos, né? Um é obrigado a parar e o outro é obrigado a continuar, né? Temos vários serviços, tanto da rede pública como da rede privada, né, que tiveram que continuar por se fazer necessários. E tem um exemplo bem legal aqui. O meu irmão trabalha aqui na Embasa de Itabela e eles não pararam em momento algum. Nem o escritório, nem também a manutenção. Inclusive, nesse meio tempo, né, desde que começou a pandemia, tiveram bombas que quebraram. Então, assim, eles têm que ir, se deslocar, ir lá, porque se eles não trabalharem, a gente não recebe água em nossas casas, né? O pessoal da Coelba também é a mesma coisa. Então, essas empresas estatais
é legal a gente falar delas porque poucas pessoas falam, né? Mas também são empresas grandes que têm muitos trabalhadores e que não puderam parar. Pessoal de serviço de internet, que andou instalando algumas internets por aí, então, tipo, muito serviço que necessita de mão de obra presencial não pôde parar, e a gente tem que observar a vida desse pessoal, como é que eles reagiram a isso. Eu tenho o exemplo mais próximo que a gente tem aqui é o de um dos convidados da gente, né? Tem o Davidson. Exatamente. Que participou com a gente no segundo episódio. Médico trabalhando ali na linha de frente, realmente. Vamos ouvir, na realidade, outro exemplo agora, né? A Laís Macedo, que é uma profissional da segurança, ela é perita técnica, também deu o depoimento dela a respeito de como tem sido essa rotina de trabalho enquanto uma atividade é essencial. Vamos ouvir? Olá, o meu nome é Laís, eu sou perita técnica da Polícia Civil e vou falar um pouco sobre as alterações que a pandemia trouxe para o meu trabalho nesse momento. Desde o anúncio pela OMS de que a gente estava lidando com uma pandemia, alguns cuidados passaram a ser indispensáveis a nós, servidores, durante esse momento. Como a gente atende a população a partir da demanda, né, de ações criminais, a gente não tem como reduzir a carga horária de trabalho ou fazer o home office, por exemplo. Então, assim, o que nos cabe é ter mais atenção aos procedimentos de segurança sanitária, manter um distanciamento dentro do possível, por nossa segurança, pela segurança da equipe e das próprias pessoas que precisamos lidar também. Então, assim, dentro das viaturas, por exemplo, a gente hoje leva mais luvas, mais máscaras, a gente mantém o álcool em gel sempre à mão, porque nem sempre os locais que a gente vai têm acesso a água e sabão. A gente também começou a precisar aprender a lidar de uma nova maneira com essa insegurança que desgasta tanto mentalmente o servidor que precisa trabalhar, né? Então, assim, a gente precisou se reinventar diante desse risco, a partir também dessa vivência mental, psicológica, esse medo de estar lidando com um inimigo invisível que é o Covid. Atividades consideradas essenciais não podem ser interrompidas, ou seja, elas não podem ser paralisadas nem mesmo por medidas adotadas durante a pandemia. Profissionais de saúde, segurança, serviços de distribuição de água, energia elétrica, internet, mercado de alimentos e farmácias são alguns exemplos. Isso mesmo, e no dia 30 de abril, o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou a medida provisória número 926 de 2020 e decretos para alterar e regulamentar a Lei 13.979 deste ano. A Lei 13.979, ela fala sobre o enfrentamento da Covid no país. Com o decreto 10.282, essa lista de atividades consideradas essenciais foi ampliada, né? Cresceu bastante. Segundo o governo federal, o objetivo é impedir a interrupção de atividades de fornecimento de insumos e materiais necessários à sobrevivência, saúde, abastecimento e segurança da população. E essa ampliação da lista de atividades essenciais foi mais um ponto de discordância entre o governo federal e os governos estaduais e municipais. Em abril, o Superior Tribunal Federal, o STF, entendeu que os governos estaduais e prefeituras têm autonomia para decidir medidas restritivas para o enfrentamento do coronavírus. E esse foi mais ou menos o panorama do emprego durante esses meses de pandemia, de março até agora, setembro, quase outubro, em que nós estamos. E no que diz respeito ao funcionamento das atividades. Mas, mesmo com a liberação oficial, formal, legal, outros aspectos eles devem ser levados em conta, e esse, como por exemplo, que
extrema importância a segurança da saúde desses profissionais no exercício da atividade profissional, né, durante uma pandemia. Exatamente, Dani. E no episódio 2 do IFCast, a gente falou um pouco sobre prevenção. E Olivia Marinho, né, nossa enfermeira do IFPA Campus Eunápolis, destacou alguns cuidados para o ambiente de trabalho presencial. Vamos relembrar um pouquinho agora com o trecho da entrevista? Vamos sim. Olivia, muita gente não parou durante nenhum momento da quarentena por questões de serem ali profissionais que são de serviços essenciais ou linha de frente na saúde, gente realmente que precisou continuar trabalhando em todos os momentos. E agora, nós sabemos também que muita coisa já está retornando. Muita gente já está de volta ao ambiente de trabalho, não está em trabalho remoto e precisa continuar se cuidando porque a pandemia não acabou, não é? A vida pode estar começando a retomar, mas a pandemia ela continua no Brasil com um número de casos registrados e de óbitos, infelizmente também, constante. Tem algumas medidas, algumas instruções para o ambiente de trabalho, para a pessoa tentar ali se manter segura? Olha, Dani, tudo vai depender do modo como se dá o seu trabalho, tá? Tem as medidas de prevenção gerais, né? Que a gente pode pensar que é o uso de máscara, né? Durante todo o tempo que você estiver no trabalho, a higienização das mãos e se manter distante, né? Do seu colega de trabalho, no mínimo 1,5 metro de distância. E tem as outras medidas que você vai ter que adaptar conforme acontece o seu trabalho, tá? Vamos pensar aqui, por exemplo, alguém que trabalha em um escritório, tá? É possível você realizar home office, trabalhar em casa nesse momento? Se for, ótimo. Se não for, é possível que seja feito escalas, né, turnos ali de trabalho, em que não haja aglomeração nesse local de consultório, de escritório? Melhor ainda, né? Seria muito bom, né, se isso acontecer. Se esses turnos e você não precise ter uma aglomeração naquele local. Vai usar o banheiro, mesmo que o banheiro, né, tenham vários banheiros privados, o ideal é que seja uma pessoa por vez, né? A copa, a mesma coisa, certo? For tomar café, for almoçar no ambiente de trabalho. E estabelecer um próprio padrão de higienização dentro desse ambiente de trabalho, certo? Então, tem ali por perto o álcool, né, que possa ser utilizado para a limpeza do ambiente. Tem o álcool em gel que é específico para isso, para limpar a cadeira, para limpar a sua mesa. Você mesmo está realizando, né, esse processo. Evite compartilhar com o seu colega de trabalho caneta, papel, grampeadores. Se você está numa sala, por exemplo, que tem mais de uma pessoa trabalhando com você, tenta manter as mesas a uma distância de pelo menos 2 metros. É possível colocar uma divisória? Se for, melhor ainda. Né? Tenta trocar aquelas reuniões que são presenciais por reuniões virtuais, né? De forma a diminuir a possibilidade de aglomerações. E se você perceber que está com algum sintoma respiratório, não comparecer ao trabalho, né? Não se sentir aí forçado a fazer isso, né? Comunicar que você está com esse sintoma para não correr o risco de você acabar contaminando seus colegas. Se você, por exemplo, trabalha em um ambiente que não é tão fechado, mas que você lhe atende o público, né? Aí inclui aí, por exemplo, além do escritório, você vai ter pessoas que trabalham no caixa, né? De alguma forma, enfim. Tenta manter ali 1,5 metro, 2 metros de distância entre as pessoas que você atende, né? Ao mesmo tempo, também mantém esse padrão aí de higienização. Use álcool em gel nas mãos, já que você talvez tenha uma certa dificuldade de estar indo sempre ao banheiro para estar lavando as mãos. Mas use o álcool a cada pessoa que você atender. E em alguns momentos, tente lavar suas mãos com água e sabão, porque você vai ver que conforme você vai usando o álcool, depois a mão começa a ficar um pouco pegajosa, e aí realmente só água e sabão, né, para resolver isso. Então, assim, são medidas que nós vamos pensando conforme a gente vai compreendendo o nosso processo de trabalho e vai adaptando as medidas. Além das medidas
básicas, né, que a gente sabe que tem que acontecer. Os cuidados devem ser ainda maiores para quem precisa se locomover e vai trabalhar presencialmente. E nós estamos percebendo aqui nos depoimentos dos nossos convidados como essa é a maior preocupação para a maioria. Inclusive, antes de a gente ir para ouvir, né, os próximos depoimentos, essa é uma preocupação muito legítima, obviamente, dos trabalhadores, até porque ainda há uma incerteza de como vai se lidar com a Covid no ambiente de trabalho. Então, assim, trazendo aqui mais dados, né, para a gente discutir, há uma discordância entre o que diz o Ministério da Saúde e o que diz o Supremo Tribunal Federal com relação à Covid é ou não uma doença ocupacional. Então, no último dia, deixa eu pegar aqui direitinho, no último dia 2 de setembro, o Ministério da Saúde, publicou uma portaria, a portaria 2.345, que retirou a Covid da lista de doenças relacionadas ao trabalho. Anteriormente, o STF havia reconhecido que a contaminação pela Covid configuraria uma doença ocupacional. E qual a importância disso? A importância é a estabilidade e a segurança para aquele trabalhador que comprovar que contraiu a doença no ambiente de trabalho, no âmbito do trabalho, que ela vai poder ter acesso aos benefícios por meio do INSS. Então, com essa insegurança, com essa discordância entre Ministério da Saúde e STF, Ministério da Saúde e empresas, fica difícil para o trabalhador saber qual vai ser realmente a sua garantia de que, trabalhando ali, se ele for contaminado, o que vai acontecer com ele. Então, assim, né, trouxemos aqui mais esse dado, com a atualização que virou um projeto para um decreto legislativo da Câmara dos Deputados, que certamente ainda vai tramitar e ainda não tem resposta. Então, nesse meio tempo, o trabalhador fica sem saber se ele pegar a Covid, ele vai estar com uma doença ocupacional, quais serão os direitos dele. Muda algumas coisinhas na prática mesmo. Eu sei que não é a realidade de vocês, obviamente, mas assim, dá pra gente perceber, dá pra gente entender a insegurança do trabalhador diante desse cenário, não é isso? Exatamente, Dani, essa incerteza da garantia que o trabalhador não tem é um ponto forte para que ele fique cada vez mais inseguro, né, de ir para o trabalho, com medo. E aí a gente volta lá no episódio 3, que é sobre saúde mental, o medo, né, que gera ansiedade, que pode gerar outros distúrbios psicológicos. E aí, com essa incerteza, né, caso fosse consolidada mesmo como uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, ele estaria amparado, né, pela CLT, ele teria os direitos. Então, a CLT, a consolidação das leis de trabalho, foi um resultado de anos de luta de trabalho, né, pelos trabalhadores, ali, sejam formais ou informais, que queriam seus direitos, né. Foram 13 anos de trabalho até a consolidação, que foi em maio de 1943. A gente aprende isso na grade curricular do IFBA, todos os cursos têm. Muda o ano, né, edificações tem no segundo ano, meio ambiente acho que tem no quarto, informática também no quarto, mas a gente tem uma matéria chamada SMS, que é Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, e lá a gente aprende muita coisa sobre a CLT, sobre o que é a doença do trabalho, o que não é, as garantias, INSS. Então é importante essa conscientização, esse conhecimento que todos os trabalhadores deveriam ter, mas a gente sabe que infelizmente são poucos os trabalhadores que têm conhecimento, muitos têm alguma doença, não procuram seus direitos, acabam sendo afastados, se aposenta e depois não entende que poderia ter tido outras coisas ali por trás, que ele poderia ter tido um benefício maior por conta daquela doença que ele adquiriu no trabalho, pelo trabalho. Então é bem legal esse trabalho de conhecimento que a gente tem lá no campus. Eu peço que os alunos, né, que já tiveram essa matéria, que entendem um pouquinho mais,
façam esse trabalho de conscientização, expliquem para pessoas que talvez não saibam. A gente sabe que tem muito trabalhador que é leigo nesses assuntos. É legal você estar explicando, tanto para os seus pais, tios, começa pela família, vai falando para os amigos. A gente tem acesso a esse conhecimento e ele deve ser difundido das melhores formas possíveis. Muito bem, Alessia, vocês são multiplicadores desse conhecimento que o IFBA produz e que a gente tem que ter esse retorno para a sociedade, né? Nós somos um serviço público, então, além da formação de vocês, estudantes, vocês podem fazer esse trabalho, como você disse, de conscientizar os mais próximos e espalhar realmente conhecimento. Isso é muito importante. Eu sou Raíssa Novaes, sou jornalista na Rádio Educadora, uma rádio aqui de Salvador que tem um perfil educativo. E até antes da pandemia a gente trabalhava com jornalismo cultural. Embora o programa de 1 hora ao vivo também trouxesse informações gerais, claro, o foco era em eventos. E aí, com a pandemia, a gente precisou reformular não só nossa rotina física, né? Com a paralisação dos eventos, com tudo que estava acontecendo no mundo, a gente, enquanto jornalista, não tinha opção de parar o programa. Então, a gente teve que reformular tudo. Hoje ele funciona como um noticiário geral, totalmente adaptado mesmo, como a maioria, né? Para informar sobre a situação que a gente está vivendo, seguindo aí um perfil bem diferente do que a gente costumava seguir. E sobre a rotina física, como a gente não precisa da imagem, a gente dividiu a equipe e a gente conseguiu estabelecer o seguinte: metade fica em home office, metade fica na redação durante 15 dias e depois a gente inverte. Quem estava em casa volta para a redação, quem estava na redação vai para casa. Foi uma forma de preservar um pouquinho, né, de toda essa exposição, de diminuir também a quantidade de pessoas lá dentro da rádio. E aí é isso, quem está em casa teve que baixar o programa de edição de áudio no próprio computador, tem que fazer as entrevistas pelo WhatsApp, pede a fonte para gravar áudio, manda o encaminhamento e aí a pessoa pode responder por áudio. E assim a gente vai montando nossas matérias, nossas notícias. Então, assim, foi uma mudança muito grande em termos não só de rotina física, mas também de conteúdo, do que a gente seguia, do que a gente trabalhava. A atividade comercial e a economia do país também sofreram os efeitos da pandemia. O índice de desemprego no país, segundo o IBGE, chegou a 13,1%. Muita gente ou entrar na informalidade ou começar a tentar empreender, como a gente falou um pouquinho mais cedo no episódio de hoje mesmo. Exatamente. E para tentar diminuir as consequências desses números, o Brasil criou em abril o auxílio emergencial, uma forma de distribuição de renda para aqueles que fazem parte de grupos sociais vulneráveis. E mais de 66 milhões de brasileiros receberam o benefício. No início do mês de setembro, o auxílio emergencial foi ampliado. Então, agora além das 5 parcelas de R$ 600, vão ser pagas mais 4 parcelas de R$ 300 até o mês de dezembro. Mas nem todos vão receber as 9 parcelas. Então, cada beneficiário deve procurar saber em qual ciclo, em qual situação se encaixa. E com aproximadamente 30% da população recebendo auxílio, olha o efeito disso, gente. O Brasil, ele viu a sua grande desigualdade social diminuir em níveis históricos. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a proporção de pessoas com uma renda abaixo de $1,90 por dia caiu para 3,3% da população. Isso em junho, em relação ao mesmo período do ano passado, em que 8% da nossa população vivia com até $1,90 por dia. A parcela da população abaixo da linha da pobreza diminuiu de 25,6% para 21,7% nesse mesmo período. E ambos são indicadores mais baixos dessas duas taxas nos últimos 16 anos. Então, o Brasil, é um país tão desigual que um programa de distribuição de renda como o auxílio emergencial consegue fazer uma alteração tão grande nos índices de pobreza do país. Então, chega a ser chocante ouvir esses dados. Choca vocês? A mim choca muito. Eu tenho algumas opiniões que é melhor nem expor aqui sobre a maior parte da administração do país.
Porque olhando para o sentido de potência, olhando para o sentido de potencial, o Brasil ele é um país que tem um grande potencial econômico. A gente tem uma boa indústria para isso. Mas na prática a gente tem uma desigualdade muito grande. E coisas que aparentemente, para os olhos de quem tem um poder aquisitivo, de quem tem poder de compra um pouco maior do que os outros, pode ser tão insignificante, para quem está precisando, é uma mão na roda, é uma ajuda tão grande, que com números a gente pode ver que isso surtiu um efeito até que muito bom no meio da quarentena, com algumas médias ali de a população abaixo da linha da pobreza diminuindo um pouco, diminuindo cerca de 4%, 3,9%. E tipo, imagine se medidas assim fossem tomadas em momentos em que o país estava muito melhor economicamente. Como que a gente estaria, como que o Brasil em si estaria, sabe? O apoio ao empreendedor, ao comerciante, seria um pouco melhor, seria bem mais preparado para momentos como esse, que a gente está passando por uma crise muito forte. Exatamente, eu penso que se o Brasil já era um país desigual, a pandemia trouxe muito mais desigualdade. Nós tivemos milhares de pessoas perdendo empregos, né? Seja trabalhadores formais ou informais, são pessoas que perderam totalmente sua única fonte de renda, muitas vezes. Então, o auxílio emergencial, ele veio realmente como uma mão na roda, como o Luiz falou, para tentar reparar essa desigualdade histórica e momentânea também que a gente viveu agora por conta da pandemia, mas que a gente já vinha vivendo por conta de N fatores lá atrás. O Brasil, historicamente, é desigual na sua distribuição de renda, né? E a pandemia, ele escancara isso, tanto no momento em que deixa quem já vivia com pouco ainda mais vulnerável, com relação à perda de emprego, ou mesmo a necessidade ao mais básico para sobreviver. Mas, assim, o que mostra que esse programa de distribuição de renda pode ser bastante efetivo, mas que deixa uma incertezazinha para o futuro, né? O auxílio acaba em dezembro, até o momento, né? No dia que nós estamos gravando. A economia vai se recuperar no próximo ano para que as pessoas consigam, né, voltar a seus padrões de vida. E outra coisa, a gente estava falando sobre os empreendedores individuais, os MEIs, que cresceram bastante durante a pandemia, e boa parte desses números, boa parte dessas pessoas, na realidade, né, que formaram esses números de MEIs registrados novos, também são pessoas que estão recebendo auxílio emergencial. Então, a gente consegue ver, né, que é uma renda média relativamente baixa para quem está começando no MEI, é uma forma de tentar fugir da informalidade e de tentar garantir uma renda, né, para a manutenção da família. Então, tudo se junta, o mercado de trabalho alimenta as famílias e a saúde mental, e a economia do país também depende bastante. Então... Exatamente, Dani. Já nessa pegada de auxílio emergencial, é legal a gente falar também que o IFBA lançou, né, o auxílio emergencial desde o mês de maio, né, pelo Consup. Antes, cada campus poderia pagar até R$200 para cada aluno. Lembrando que antes a gente já tinha um auxílio no nosso campus, né, que é o PAI, Programa de Assistência e Apoio ao Estudante, em que são distribuídas bolsas para aqueles alunos que não têm condição, né, de chegar até o campus, ou que seja por conta de mobilidade para pegar ônibus, eletricidade ou alimentação, ou talvez por N outros fatores, né, que a gente não tem conhecimento. Mas aí, então, em maio, foi decretado o auxílio emergencial para o campus, para os alunos, e agora foi ampliado esse teto, né, de até R$200. Agora o Consup aprovou uma nova resolução em que, dependendo, né, do orçamento de cada campus, esse auxílio agora, que antes só poderia ser até R$200, agora pode chegar até 522,50 centavos, né, metade de um salário mínimo. Que boa lembrança, né? A Alessia já traz para a gente aqui que
foi preciso também que as instituições de ensino elas se mobilizassem para atender a nova realidade dos estudantes. A gente fala do IFBA, que tem esse programa de permanência estudantil, né, durante a nossa vida comum, a nossa rotina fora de pandemia, que aí tem auxílio de transporte, alimentação, fardamento. Para quem é do IFBA já conhece, mas se você está ouvindo o IFCast e não conhece a realidade do campus, é isso. Com a pandemia, o CONSUP, né, o Conselho Superior do Instituto, aprovou e cada campus fez da sua forma ali para distribuir essa renda e o auxílio vem sendo pago já desde então. Agora foi ampliado, aí cada campus vai ver a sua realidade para ver quanto a mais vai poder destinar para esses estudantes. Outra realidade que precisou ser adequada foi a da alimentação. No IFBA, por exemplo, houve a distribuição dos kits alimentares para aqueles alunos que manifestaram o interesse e recebiam um auxílio alimentação. Então, aquela alimentação que ia ficar em estoque ali, possivelmente poderia ficar estragada, foi distribuída. E isso aconteceu em outras instituições de ensino Brasil afora. Uma forma da gente lembrar também que, em muitos casos, a alimentação na escola, a alimentação na creche, é a única fonte de comida ou uma das poucas fontes para crianças e adolescentes. Exatamente. Bom a gente lembrar também, Dani, que agora estamos, né, na construção do plano de ação para tentar retomar algumas atividades de forma suplementar, né? Não iniciando o ano letivo, mas atividades de complementação e de suplementação. E iremos ter também o auxílio de inclusão digital. O edital está para ser lançado, então assim que lançar, é legal você conferir. É bom ficar atento, né, no nosso site. Você pode lembrar para a gente, Dani, o site? Claro, sim. portal.ifba.edu.br/eunápolis portal.ifba.edu.br/eunápolis. Se você é do campus Eunápolis. Não, pode continuar. Só lembrando que se você é do campus Eunápolis, se você está ouvindo e é de fora ou é de outro camping, você pode colocar portal.ifba.edu.br. Lá você vai para o portal e pode ser direcionado para o seu campus ou pode continuar lá vendo as notícias que estão publicadas de maneira geral, né? Porque nós estamos em mais de 20 cidades, então é muita coisa acontecendo no IFBA. Tem esse lugar para concentrar tudo. Exatamente. Então, se você é de Eunápolis, é só acessar o site e ficar de olho lá. Você também pode acessar para mais informações o nosso perfil no Instagram do Grêmio. Lá a gente está colocando, né, sempre atualizando os alunos, as coisas referentes aos alunos. Então, se você estuda no IFBA Campus Eunápolis e ainda não conhece o nosso Instagram, é @gremifbaeuna, e tem também o Instagram do nosso próprio campus, que é @ifba_eun. Para você que tem dificuldade ou que não pegou direito, todos os links vão estar na descrição do vídeo no YouTube. A gente está jogando podcast agora. Vai estar o link do campus, o link do Instagram, tem o Twitter do Instituto Geral, tem o Instagram e o site. Todos esses links vão estar na descrição, além dos links aqui citados que são extra IFBA, são links de campanha ou de organizações que estão fazendo um trabalho que ajuda a gente a entender algumas coisas durante a pandemia. É isso aí, gente. Esse episódio foi mais voltado, na realidade, totalmente para o mercado de trabalho, a percepção dos trabalhadores, os impactos econômicos, as medidas tomadas por governo e população. E está, como vocês sabem, disponível no IFCast.net, nas plataformas digitais, no YouTube também agora. E no próximo episódio, que vai ser o episódio da nossa vida, nós vamos falar sobre futuro. Então, vai ser muito especial, vocês vão ter uma surpresa. Bom, gente, então foi isso. Esperamos que você tenha gostado. Muito obrigada pela companhia em mais um IFCast. Lembrando que, como o Dani já falou, se você quiser escutar os outros episódios, você pode acessar tanto no nosso site, ifcast.net, ou também nas plataformas digitais Spotify, Deezer e YouTube. Nós agradecemos muito a sua companhia, a sua paciência. Esperamos que as informações que a gente está trazendo aqui sejam úteis para você, tá certo? Até o próximo episódio. Fique bem, se puder, fique em casa. Muito obrigado pelo apoio. Até o próximo episódio. Fique bem, fique em casa.